Então, pessoal, temos aqui uma questão associada a padrões de interferência, né, da luz, mas que também vai ocorrer o fenômeno da difração, que é a possibilidade da luz contornar um obstáculo. O item A está querendo que a gente determine o comprimento de onda dessa onda eletromagnética. Então, a gente vai ter que lembrar o seguinte: a diferença entre as distâncias percorridas pela luz para gerar os padrões de interferência construtiva ou destrutiva em um ponto vai ser dado por, vou colocar aqui, ó, delta Dzão, que é a diferença das distâncias percorridas pela luz, tá? Pela nossa onda, que é a luz, vai ser igual a um número par vezes o nosso comprimento de onda sobre 2. Quando a gente coloca aqui o número par, a gente está pensando numa interferência construtiva. Se a gente colocar aqui número ímpar, a gente está pensando numa interferência destrutiva, tá bom? E tem outra maneira também para determinar essa diferença entre as distâncias percorridas, que vai ser dada por a distância que existe entre as fendas, a distância que existe entre os padrões de interferência sobre o L, que é a distância das nossas fendas até o anteparo. Então, a gente pode igualar essas duas equações, ficando então com P igual a lambda sobre 2, que é igual a distância entre as fendas vezes o ΔX, que é a distância entre as interferências, dividido por L. Tá bom? Esse ΔX ele vai ser um valor constante, porque está pegando a variação da distância entre o ponto de interferência máxima, que se encontra justamente entre as duas fendas, comparado ao anteparo, tá bom? Então, essas distâncias que a gente vai ter aqui, ó, sempre serão constantes, por causa da variação do nosso número par ou número ímpar, que é sempre o mesmo. A variação entre os números ímpares consecutivos, por exemplo, o segundo número ímpar é 3 e o primeiro número ímpar é 1. Então, essa variação vai dar 2. Então, a diferença entre o segundo número par, que é 2, com o primeiro, que é 0, também vai dar 2. Então, a gente tem aqui um valor constante, tá certo? Então, aonde que eu já vou colocar no lugar do P aqui, estou colocando 2, porque essa variação vai dar 2. Então, vai ficar lambda é igual a 2 vezes Dzinho. Então, vai ser o 2 passa para cá multiplicando, a distância entre as fendas, vezes a distância entre as interferências, sobre o nosso P, que nós iremos substituir por 2, porque essa variação sempre vai dar 2, vezes a distância entre o ponto que está às fendas até o nosso anteparo. Lembrando que é a distância relativa na direção horizontal aqui, tá bom? Então, lambda vai ser igual a 2 vezes a distância entre as fendas, foi dito que é 0,1 milímetros, passando para metro, vamos multiplicar por 10 a menos 3. O ΔX foi dito aqui que vale 2 milímetros, passando para metros, 2 vezes 10 a menos 3. Sobre 2, que multiplica o L, que é 50 centímetros, passando para metro, 0,5, ok? Simplificamos esse 2 com esse 2, e aí chegamos que lambda é igual a 0,2, 0,1 vezes 2, 0,2, vezes 10 a menos 6, dividido por 0,5. O nosso comprimento de onda, então, vai ser igual a 0,4 vezes 10 a menos 6. Transformando esse comprimento de onda em nanômetros, vai ficar 400 vezes 10 a 9, porque mudamos a vírgula 3 vezes para a direita. Com isso, diminuímos 3 no nosso expoente, então menos 6 com menos 3 vai dar menos 9. E aí poderemos colocar, então, o nosso comprimento de onda é de 400 nanômetros. Tá aqui, essa é a resposta da letra A. Na letra B, pede para a gente determinar a frequência. Então, ó, vamos lembrar que a velocidade de propagação de uma onda é dada pelo produto do seu comprimento de onda pela sua frequência. Logo, a frequência, então, vai ser a velocidade sobre o comprimento de onda. A frequência, então, vai ser a velocidade da onda eletromagnética, que é 3 vezes 10 a 8, dividido pelo seu comprimento de onda que a gente encontrou lá atrás. Vou colocar 4 vezes 10 a menos 7. Então, a nossa frequência vai dar
0,75 vezes 10 a 15, ou a nossa frequência é 7,5 vezes 10 a 14 Hz, ok? Então está aqui o valor da frequência da nossa onda eletromagnética. A letra C pede para a gente descrever o comportamento das franjas quando o tamanho das fendas F1 e F2 varia. Isso é, aumenta ou diminui. O que vai acontecer quando o tamanho das fendas? O que pode acontecer? Se a gente aumentar ou reduzir muito, a questão do tamanho das fendas vai influenciar diretamente no nosso fenômeno da difração, ok? Então, ele está falando só de aumentar ou reduzir o tamanho, e não de aproximar ou afastar elas. Então, a gente tem que lembrar que, para acontecer a difração, o nosso comprimento de onda tem que ser da ordem de grandeza do tamanho do nosso orifício. Vou colocar aqui um DO para a gente lembrar que é distância do orifício, o tamanho do nosso orifício, ok? Então, se a gente aumentar esse tamanho, vai acontecer que a nossa difração vai perdendo o seu formato, as ondas vão perdendo o seu formato circular. Ou, enfim, a gente vai estar atrapalhando o fenômeno ondulatório da difração, ok? Então, aumentando ou reduzindo o comprimento, o tamanho das nossas fendas, nós iremos influenciar diretamente no fenômeno da difração, tá certo? E influenciando nesse fenômeno da difração, a gente pode fazer com que a interferência pare de acontecer. Fechou? Pessoal, estou observando que o gabarito da letra C está falando a respeito do tamanho das franjas. Mas, se a gente pensar sobre o tamanho das franjas, que é aquela equação que a gente viu antes, comprimento de onda é igual a 2 vezes a distância, vezes a diferença entre as franjas, sobre um número n, né, dependendo da interferência, vezes L, que é a distância. Para mim, quando falou aqui o tamanho das fendas, eu estou entendendo que eu vou aumentar ou diminuir o tamanho do orifício ali por onde vai passar a luz. Então, com isso, influenciaria diretamente na difração, ok? O gabarito está falando que vai alterar o espaçamento entre as franjas.